dois versos da palavra de Deus, Oséias capítulo 4, 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Os fundamentos que a Tua palavra nos oferece, clareia de modo muito evidente o nosso entendimento perceptivo do que está acontecendo ao nosso redor. A cidade, o Estado, a nação, as nações vivem debaixo de ameaças terríveis. O mal projetado, se concretizando, mas há algo que nós precisamos entender. Contra um povo chamado povo de Deus, não vale encantamento. E sabemos que o Senhor estará pronto para nos blindar contra todas essas coisas. Mas para isso, precisamos ser um povo referencial, um povo que ora, um povo que adora, um povo que se consagra e um povo que tem relacionamento de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. As nossas fontes estão no Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, em qualquer momento angustiante, vem do Senhor, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que é soberano sobre todas as coisas, o Deus imbatível, para quem não há impossíveis. Mas a igreja viva, ela participa desses fundamentos, porque assim como para com Deus não há impossíveis, também não há impossíveis para os que creem. Precisamos ser uma igreja que crê, que acredita, que trabalha, que testemunha, que tem compaixão das almas que estão perecendo lá fora por falta de conhecimento. Mas conhecendo a verdade, devemos e podemos ser propagadores dessa verdade por onde quer que o Senhor nos faça andar. E quando não temos palavras, os anjos de Deus, o seu Espírito, colocará em nossos lábios as palavras devidas. É assim que queremos viver, é assim que queremos ser, é assim que queremos qualificar o nosso viver na Tua presença. Portanto, nesta noite, derrama um bálsamo de alegria, uma unção sobrenatural, através da qual todos possam experimentar algo diferente e saber que o nosso Deus pode curar, libertar, transformar, mudar o quadro das nossas expectativas. E o Senhor pode nos abençoar. E por isso eu digo, Pai, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Queridos, esses fatos lidos nesses dois versos de Oséias 4, são a realidade do mundo que nos cerca, do que acontece lá fora. Mas é preciso que nós entendamos que a igreja não pode jamais se acovardar diante de tantas ameaças. Na semana passada tivemos aqui em Belém um caos, ameaças, notícias pelas redes sociais, pelos noticiários. Soubemos até de igrejas que cancelaram os cultos. Queridos, não podemos nos intimidar. É preciso que nós
gravemos o que diz as palavras. A Bíblia diz: os meus, o maligno não toca. Essa verdade precisa se imprimir no meu entendimento e no entendimento da igreja. Não é que nós vamos sair abusando, provocando situações, mas há um poder de oração em nossos lábios que retém qualquer ameaça e qualquer agressão contra nossas vidas. Não podemos parar. É hora de avançar, é hora de conquistar, é hora de mostrar quem somos, porque com o que o Senhor conta hoje, efetivamente, é com a sua igreja viva e verdadeira. É a realidade do mundo que nos cerca. Israel, como povo de Deus, poderia estar isento de todas essas coisas historicamente. Todavia, Deus não é o Deus de um momento, Deus é o Deus da história. E a história mostra com fatos sobre o chamado povo escolhido de Deus, o exemplo que esse povo mostrou precisa ser um alerta para o Israel profético, a igreja de nossos dias. Israel perdeu muitas conquistas por desobediência, por trocar o seu Deus por deuses estranhos e entrar na incredulidade e na discórdia. Em Romanos 15:4, nós somos aclarados, esclarecidos, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós temos focado, nós temos insistido, nós temos clamado mesmo que a igreja não se afarte, por hipótese alguma, desse período extraordinário de cada dia, que é meditar na palavra de Deus e tomá-la como fortalecimento da nossa fé e como instrumento capaz de abastecer todo o nosso entendimento para que nós possamos compreender como se sobrepuja cada dia, firmados na palavra e do poder que essa palavra dispõe a nosso favor. Assim como tivemos 24 horas de oração, poderemos ter momentos preciosos aqui reunidos só para juntos lermos a palavra de Deus e tomarmos posse dos seus fundamentos fortalecedores. Quando Esdras descobriu que o povo estava alheio à palavra, Esdras programou algo tão importante que durante um dia, que tantas horas do dia era só para ler a palavra, outro momento só para orar ao Senhor, misturando o entendimento da palavra com a oração. Esses dois elementos conjugados fortalecem e sustentam a base de firmeza e tranquilidade de uma igreja séria e compromissada com a verdade do Evangelho. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos mostra e nos alerta em tempo oportuno, dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, experimentaram coisas deliciosas. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quer dizer, usufruíram de tudo. Contudo, continue. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte deles, e foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façai, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas
para aviso nosso. Para aviso de quem? Nosso aviso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe e não caia. É muito gostoso, e a gente não pode explicar com palavras o sentimento que brota do nosso interior, quando nós presenciamos, como há poucos momentos atrás, uma igreja pulando, agradável, orando, cantando, se glorificando ao Senhor. Como isso é gostoso a gente ver. Como isso é maravilhoso a gente fazer. Mas também nos preocupa a nossa caminhada lá fora. O zelo para com a nossa área comportamental lá de fora. Querido, chegou a hora, ninguém precisa mensurar o meu comportamento. Eu sou responsável em vigiar diante do Senhor o meu comportamento. Eu não posso abrir brechas por hipótese alguma, porque vivemos um tempo do fim, em que um Deus santo quer se relacionar com um povo santo. E eu mais do que nunca, para estabelecer e fortalecer o meu íntimo relacionamento de intimidade com o Senhor, essa santidade precisa se multiplicar todos os dias. E isso demanda muitas renúncias, muitas mudanças, muitas conversões, efetivamente conversões. Eu falei há pouco, num dos momentos que participei aqui das 24 horas de oração, que muitas vezes nós achamos que nós somos senhores de tudo. Mas, querido, muitos de nós ainda precisam de muita conversão, muito compromisso de conversão para com o Senhor. Isso é muito sério, porque o tempo bate em nossa porta. O tempo urge, o tempo nos mostra, e tudo que está escrito aqui, é escrito para ensino nosso, para que nós não cobicemos as coisas equivocadas que foram cobiçadas pelos outros. Esse alerta divino nos chama à responsabilidade para com a palavra de Deus. Como nunca, é necessário mergulharmos na essência dos ensinos projetados e profetizados pela palavra, sem cortes e sem acréscimos. Sem cortes e sem acréscimos. É importante que todos entendam, e muitas vezes nós nos sentimos machucados, porque muitas vezes você vai ouvir da palavra coisas que contrariam suas ideias, seus pensamentos e suas atitudes. Parece até que você disse, alguém falou de mim para o pastor, isso é só para eu ouvir. Não, é Deus dizendo, ainda há tempo de você mudar, ainda há tempo de você se converter, ainda há tempo de transformação na sua vida. Deus não quer que você caminhe para uma rota do inferno, mas para um caminho chamado o caminho do céu, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, caminho, verdade e vida. Então tudo isso é um alerta para conosco. Sempre um culto desse é uma oportunidade, porque é caminhando os caminhos da Bíblia, para que nós entendamos que é tempo de ajustes sérios e verdadeiros por parte de todos nós, ovelhas e pastores, pastores e ovelhas. Muitas coisas lá fora tentam nos bloquear, os desafios são fortes, são terríveis. O mundo nos afronta. Em Oséias 4:3, olha o que diz Oséias 4:3. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Mostra isso para nós, queridos, algo terrível. Por isso a terra está de luto. Há outro texto que diz, a terra está de luto. Por quê? Pela maldade, crueldade que está nos acontecendo. Eu não sei se você se preocupa com isso, mas hoje mesmo
Eu tive um momento de oração pedindo a Deus que mandasse chuva para o Brasil. O sul do Brasil, o centro-oeste, está afetado por falta de água. Eu não sei o que vai acontecer ali em São Paulo. Já está entrando na área do caos, do desespero. Queridos, não se pode mexer abusivamente com a natureza. Ela dá a sua resposta, ela cobra o seu salário. Mas é importante que nós nos lembremos de orar por essa situação. É uma coisa desesperadora. Aqui, graças a Deus, nós não temos esse problema, mas temos tantos outros. Estamos qualificados hoje, Belém, como uma das cidades mais violentas. Mais violentas. A estatística mostra isso. E nós temos que entender o quê? Que nós estamos sendo chamados a participar como agentes neutralizadores desse perfil. Uma igreja que ora, ela impede, porque diz a palavra, pode muitos em seus efeitos, a oração de um justo. E nós temos que entender que nós somos justificados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Temos autoridade para clamarmos bem-estar para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. É um direito nosso, mas é um compromisso efetivo nosso. A terra está de luto. É a somatória de todas as consequências dos descasos para com as coisas do reino. Um mundo agonizando por desconhecimento de uma ação poderosa da chamada graça de Deus em Cristo Jesus. É a dimensão maior. Muitos estão sofrendo com problemas familiares, com tantos problemas. Querido, Deus está aí para trazer solução para tudo. Deus não está preocupado com o problema. Deus é solução. Quem crê em Deus tem resposta para tudo. A igreja precisa despertar e ocupar o seu espaço, a sua identidade. Não é só o povo, não. Somos então chamados à responsabilidade. Diga a pessoa do seu lado, você é chamado à responsabilidade. Diga, você é responsável pelo que acontece lá fora. Olha o que nos diz o verso 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos, grave bem isso. O chamamento é para o sacerdote e para o povo. Nós não podemos fazer esse púlpito calar diante de tantos desafios. Esse púlpito precisa ser uma palavra viva e verdadeira, com fidelidade para com a palavra, sem nos desviarmos, nem para a direita nem para a esquerda, porque ela é o norte diretivo para que a igreja caminhe numa postura digna e verdadeiramente agradável ao coração de Deus. É a palavra, é o alicerce, é o fundamento, são as diretrizes estabelecidas pela norma espiritual, o que diz a palavra de Deus. Somos chamados, sacerdote e povo, para uma tomada de posição. Essa parte final diz, é muito forte, ela diz, tanto mais me esquecerei dos teus filhos. Nós não queremos, queridos, que vocês sejam esquecidos, mas que vocês façam lembrar ao Senhor, com muita oração, com muita consagração, com propósitos, para que dias melhores venham, e essa igreja possa ser um referencial para muitas vidas se curvarem diante da verdade do Evangelho. Diga a pessoa do seu lado, você é responsável.
Você é chamado para isso. Eu queria fazer uma pergunta muito sutil, sem crítica, sem acusação. Nós tivemos, isso foi avisado com muita antecedência, nós tivemos 24 horas de oração começadas. Segunda-feira, 18 horas, estivemos aqui, passamos aqui 1h30 abrindo esse momento. Pastores estiveram aqui na madrugada, durante todo esse período, até o encerramento que fizemos às 18 horas de hoje. Eu pergunto, quem passou aqui pelo menos 5 minutos? Graças a Deus, muitos braços. Nós não estamos criticando você que não passou, porque teve gente que acompanhou na sua casa. Outros não puderam e nós respeitamos isso categoricamente. Mas o nosso desafio é que você entenda, da próxima vez, passe, nem que seja 5 minutinhos, disse, eu estive aqui, eu participei, eu sou testemunho. Eu posso ouvir amém? Não é uma provocação, é um desafio, porque é tempo de todos nós sermos responsáveis por isso. É tempo. Temos que nutrir nossa conquista com a palavra viva. Alimentar a igreja sem desvios. Construir uma geração de valentes, capazes de derrotar os gigantes lá de fora. Esse gigantismo que se abarrota lá fora de tanta miséria, de tanta prostituição, de tanto engano, nos causa nojo, mas nós temos que reagir contra isso. Como? Com atitudes diferenciadas, com procedimentos diferenciados. É um compromisso da Igreja Santa. Precisamos contar uma nova história. Diga a pessoa do seu lado, você precisa contar uma nova história. Olha o que nos diz Oséias 4, 7 e 8. Com eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, diz o Senhor. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles têm desejo ardente. Eu preciso dizer uma coisa ruim, perigosa, e que nos machuca. Nos machuca porque nós não somos egoístas. Nós não pensamos só no nosso púlpito, nós pensamos nos púlpitos das igrejas evangélicas. E nos assusta. Por quê? Porque eu preciso dizer nesta noite que a sede da sociedade lá de fora é saciada pelos equívocos da igreja. Pessoas se deleitando, torcem para nos ver nos jornais como errados, como cometendo erros. Ouvem de coisas, de programas de televisão aí que afrontam a dignidade das pessoas e usam isso para mascarar e nos conceituar de maneira equivocada. Se deleitam. Então quer dizer, essa igreja é responsável por fechar as portas de todas essas coisas. O nosso padrão referencial tem que ser padrão para qualquer pessoa. Entrou aqui, vê a área comportamental, a dignidade, como se trata as finanças da igreja, como se respeita o dinheiro do dízimo, como se trata com dignidade todas as coisas. Nós precisamos ser referenciais. Em tudo. Em tudo. Zombam e reforçam suas ideias quando veem que não fazemos diferença. Mas eu quero dizer para essa igreja, esse potencialmente é o nosso desafio, fazer diferença. Diga a pessoa do seu lado, mas olhe nos olhos, você é chamado para fazer diferença. Tem que ver na sua vida que você é diferente. E nós temos que vigiar, queridos, até na área comportamental, até no nosso traje, até na maneira de vestir. Nós temos que vigiar.
Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. É um desafio para nós. Não nos assusta o desafio. Nem um pouco. Mas nos alegra podermos entender que nesse desafio nós vamos mostrar para a sociedade que há um Deus que faz diferença. E esse Deus, por misericórdia, resolveu fazer tabernáculo em nossas vidas. Precisamos viver o foco da verdade. A verdade precisa estabelecer fundamentos em nossas vidas. Olha o que nos diz Filipenses 1, 27 e 28. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós, e acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então nós temos que ser essa referência. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós, de salvação, e isto de Deus. O que para o mundo é prenúncio da desgraça, para nós é a essência da graça construída por Deus em nossas vidas para a nossa salvação. É uma das coisas que pouco se fala, não nesse púlpito, a gente aqui fala até demais, sobre salvação. Queridos, cada um é responsável, cada um, não pelo fundamento da salvação, porque o fundamento da salvação chama-se Cristo, mas para desenvolver com temor e tremor essa salvação em nossas vidas. Temor e tremor, com uma percepção clara que a salvação é atributo de santos. Quando vivemos essa verdade, poderosamente entra em ação o poder operativo do Senhor Deus, respaldando o seu povo para uma jornada bem-sucedida. Oséias 4:9 diz o seguinte: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Preste bem atenção, aqui está mostrando um perfil de quem dá testemunho de vida e de quem trabalha pugnando pela verdade. Há um equilíbrio entre a ação sacerdotal e a área comportamental do povo. Quando o povo é nutrido com verdade, essa verdade alcança e instrui toda a história vivencial de cada um. Então é preciso encarar com muita seriedade e severidade. Deus não aceita negligência para com a sua palavra. Não aceita. Não adianta nós forjarmos sermões belos, mas que não estejam ligados aos fundamentos desafiadores da palavra. E muitas vezes, e nós não podemos nos preocupar com isso, nem um pouquinho. Há coisas aqui que ferem muito o que você pensa ao contrário. Principalmente na área matrimonial. Principalmente na área matrimonial. Nós não podemos adequar nossas ideias contrariando os princípios da palavra. Tenha certeza disso. Deus não aceita negligência. Não podemos impor comportamentos a ninguém. Contudo, não podemos ser coniventes. E a palavra nos dá respaldo para isso. Romanos
1:32, que diz, Romanos 1:32. Se eu pulei, me desculpe, aguardo para colocar. Devo ter pulado. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então nós não podemos ser coniventes, queridos. Se você está contrariando o princípio da palavra, você está contrariando o princípio da palavra. Eu não posso ser o bonzinho para apaziguar suas expectativas. Nem o pastor pode fazer isso. Nós queremos dormir em paz. Nós queremos chegar em casa e dizer, em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Por quê? Porque a fidelidade para com a tua palavra não foi transgredida para agradar a B ou C. Precisamos encarar com temor e tremor o que nos diz Jeremias 1:11-12. Preste atenção. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o Senhor diz, olha, eu velo pela minha palavra, se você desviar, a culpa é sua. Nós não queremos que essa vara caia sobre as nossas costas. Não queremos. Não podemos permitir. O fundamento da verdade que qualifica a palavra de Deus é um patrimônio espiritual intocável, imutável. Não podemos mudar. A asseveração nos fala, nos versos 10 e 11 do capítulo 4, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Preste muito bem atenção, queridos. Muitas vezes nós alcançamos patamares maravilhosos de bênção de Deus em nossas vidas, e muitas vezes a soberba bate na nossa porta, achando que somos os senhores de tudo. Podemos comprar o que queremos, morar da melhor maneira possível, e o Senhor acaba ficando em segundo plano. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Há coisas que nos parecem lícitas, mas não nos convém. Uma boa taça de vinho, maravilha, mas não nos convém. A mim não convém. Há que se fazer diferença entre o que nos convém. E a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso ouvir amém? Isso é desafio. É muito desafio. Então a palavra é severa. Ela mexe com fundamentos. Precisamos de rigor, de um rigor sério e santo no nosso posicionamento. É trabalhar em cima do estabelecer diretrizes, cada um em particular aqui, estabelecendo diretrizes para a sua vida, para a sua área comportamental. É trabalhar em cima de estabelecer diretrizes para um prosseguir determinado de santidade, de vida para com o Senhor nosso Deus. Eu posso ouvir amém, queridos? Amém. Muitas vezes ficamos com receio do rigor.
Ficamos mesmo, é verdade. É verdade. Nós ficamos a ver com receio do rigor. Será que estamos sendo muito rigorosos? Ficamos. Todavia, pequenos começos podem gerar grandes danos se não tomarmos providências e não podarmos as permissibilidades. Olha o que nos diz Oséias 4,14. E eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo com as suas prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. É a palavra que diz. Então nós temos que mesclar o quê? A permissibilidade não. Limpar e trazer o conteúdo que gera vida para nutrir a igreja com vida de Deus para todo mundo. É o que nós precisamos fazer. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso com a verdade. E a palavra de Deus diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada, absolutamente nada. Um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Não queremos isso. Queremos uma igreja sólida, uma igreja vibrante, como estava no começo desse culto aqui, maravilha, todo mundo pulando, se alegrando. É isso que Deus quer, alegrar, Deus é um Deus de celebração, Deus tem prazer na celebração. Eu tenho certeza que Deus está sorrindo quando todo mundo está aqui pulando, vibrando, se alegrando, com dignidade, com propósito, com sinceridade. Deus é Deus festivo. Agora, quando o pecado está se escondendo, a glória se esconde também. Nós queremos que a glória de Deus se derrame sobre esse arraial, sobre a sua vida. E a nossa ministração nesta noite, a nossa ação profética, é que a glória de Deus se derrame sobre sua vida, e você tem experiências profundas, você vive o Evangelho verdade, com alegria, com determinação, sua vida seja uma referência nessa sociedade, e o Senhor seja glorificado em todo o seu caminhar, 24 horas por dia. É a glória de Deus disponibilizada para a sua vida, todos os dias. E por fim, equívocos no ontem não podem barrar o querer acertar do hoje. Muitos de nós cometemos equívocos ontem. Cometemos mesmo. Eu cometi vários, gostaria de não ter cometido nenhum, mas cometi vários. Mas os equívocos do ontem não podem barrar o propósito de hoje. Queremos acertar. O foco precisa ser direcionado à base fornecida pela verdade da palavra de Deus. Nada se compara. Nada se compara. A essência da paz, diga da paz interior e de uma consciência tranquila diante do Senhor nosso Deus. Estamos em paz, temos uma consciência tranquila, que estamos procurando acertar, trabalhando com a palavra, tendo uma vida de oração, de consagração, de adoração, nos prostramos aos pés do Senhor todos os dias. Queridos, ninguém segura uma igreja que pensa e age dessa maneira. Você será um resplendor da glória de Deus. Deus se alegrará em você, e você será um agente de conquistas. E Deus dirá para você, cada um que está aqui nesta noite: vinde bendito do meu Pai. Tomem por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Vinde bendito do meu Pai. Tomem posse da verdade. Alegrem-se no Senhor e na força bendita do seu poder sobrenatural. Ele fortalecerá o seu ânimo, alegrará o seu coração
e dirá sempre para você que você é menina dos olhos do Senhor. Pode aplaudi-lo para valer.